Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes do programa Café, Forró e Política. Mário Flávio, a gente vai comentar aí uma decisão do último dia 3 de junho de 2021, quinta-feira passada, decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, nos autos da ação de descumprimento de preceito fundamental 828, uma ação aí que foi ajuizada pelo PSOL, e essa ação objetivava, em síntese, a suspensão das ordens de despejo, de desocupação, de reintegração, de posse coletiva, enquanto aí da pandemia da Covid-19, bem como a suspensão de medidas de despejo nas relações locatícias da população vulnerável. O ministro Luiz Roberto Barroso, em decisão monocrática, ele defere a suspensão de medidas reintegratórias, de remoção, de despejo, de áreas ocupadas de forma coletiva ou para o desenvolvimento da agricultura familiar individual. Essa suspensão ela tem um alcance de 6 meses e ela só atinge as ocupações anteriores ao decreto da pandemia de 20 de março de 2020. Então, as ocupações que ocorreram antes, elas se acham aí protegidas pelo espectro dessa decisão judicial, ainda de caráter liminar e de forma monocrática. Essa decisão ela também atinge as relações locatícias em cheio, como dito inicialmente, porque ela suspende as ordens de despejo da população vulnerável, através do chamado despejo liminar. A gente ressalta que nas relações locatícias você tem aí 3 figuras de garantia: o seguro fiança locatícia, o tradicional e usual fiador e a caução, que é prevista aí nos contratos aí de temporada. Em alguns casos nós temos até títulos de capitalização que visam aí garantir essa segurança jurídica nessas relações locatícias. E aí possibilitam, naquelas relações que não tem qualquer uma dessas garantias, o chamado despejo liminar, conforme previsibilidade legal, além de outras hipóteses em que o próprio contrato as partes assim acordam. Então ficam suspensas também por até 6 meses as medidas de despejo nas relações locatícias daqueles que se achem vulneráveis. Tá? A nossa análise em relação a isso, Mário, é que nessa decisão o ministro ele excepciona que não deve ser cumprida essa decisão, ou seja, o alcance dessa decisão não atinge aquelas áreas que estejam ocupadas e que coloquem em risco os ocupantes. São aquelas áreas que podem suportar um alagamento, aquelas áreas que podem ocorrer um deslizamento e outros riscos. Então, essas áreas elas não se acham aí sob o alcance dessa decisão liminar. Essa decisão liminar causa instabilidade à medida que ela garante, dentro do princípio da dignidade humana e outros princípios integrantes dos nossos direitos e garantias fundamentais de nossa Constituição, mas ela viola, de certa forma, apesar do estado da pandemia, da calamidade pública, o direito à propriedade privada, que também é assegurado no mesmo texto constitucional. Então, o direito dos proprietários, aqueles que tiveram suas casas, suas propriedades invadidas aí, suas áreas rurais invadidas, ele é preterido, de certo modo, a partir do alcance dessa decisão judicial. A gente acredita que entidades de classe elas venham a integrar esse processo como amici curiae, como amigos da corte, e que possam aí levar esse debate a toda a sociedade. Isso é uma conta que a pandemia nos traz, mas que não pode ser arcada unicamente por uma parte dessa relação, pela parte dos proprietários, pela parte daqueles que tiveram seus imóveis aí com a relação contratual quebrada pela falta de pagamento. A gente entende a questão da crise, como também aqueles que tiveram seus imóveis aí invadidos aí por movimentos de luta por moradia, movimentos sem teto, sem terra, outros até não organizados, mas que aí restam impedidos de proceder com a desocupação e lhes ter devolvidas a posse direta desses imóveis,
né, por conta dessa decisão aí monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso. Essa decisão deve ir a pleno do tribunal, né, o tribunal, o STF, deve analisar de forma colegiada, né, e a nossa crítica maior também em relação a certa usurpação de competência. A gente acredita que essa seria uma iniciativa do Poder Legislativo. Então, caberia sim ao Poder Legislativo fixar uma regra aí de transição, inclusive garantindo o direito dos proprietários e daqueles que tiveram aí seus imóveis invadidos ou os contratos de locação e outros quebrados aí por inadimplência e que restarão aí impedidos durante os próximos 6 meses da efetivação dessas medidas judiciais. Então, caberia ao Legislativo, sim, fixar esse regramento e não ao Poder Judiciário. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, ele se coloca aí possibilitando críticas dessa natureza diante dessa flagrante usurpação de competência e extrapolar da sua competência e importância, que é a interpretação e a garantia em relação à não violação das normas constitucionais. O Brasil integra o Pacto de Santa Rita, da Costa Rica, o Pacto de São José, que garante a preservação dos direitos e garantias fundamentais, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode alijar o direito de propriedade, como bem dito, também integra esse aspecto constitucional. Pois é, Mário, esse foi o comentário dessa decisão aí polêmica do Supremo Tribunal Federal e que a gente aguarda aí esse embate jurídico nos próximos capítulos. Um forte abraço, um bom dia a todos.